Maria Adna, boa tarde. Boa tarde, doutor. Que almofada é essa? Uma almofada bem fácil, é o bordado livre, né, que todo mundo gosta de fazer, né, as meninas do bordado. Aí tem o ponto haste, rococó, nó francês. Então, você vai, é livre, né, então você faz o que você quiser. E não tenha dúvida que esses pontos de bordado em cima dessa almofada de patchwork vão fazer toda a diferença no seu trabalho. Perceba que você já trouxe recortadinho, né? Já recortado, trouxe o molde também. Então, eu cortei 12 pétalas. Tem 8 estampas aqui da Fabricarte. Trabalhei com os tecidos da Fabricarte. Tá vendo que eu procurei os tons de verdes, marrons e amarelos, né? E aqui eu cortei. No molde já inclui a margem de costura. Eu cortei. Vou pedir pro nosso câmera Evadir, né, o Márcio, pra gente conseguir mostrar os detalhes, né? Você lembra da medida dessa fatia de pizza? Podemos falar? É uma fatia de pizza, né? A fatia de pizza, o tamanho total, ela ficou com 55, depois de pronta, tá? Então aqui eu cortei, já o molde já inclui a costura. Aí, ó. Depois deixaremos os moldes todos disponíveis no nosso site. E aqui eu cortei também uma vez para fazer essa tampa. Então esse molde é sempre maior porque eu preciso dobrar ele para eu costurar aqui em cima. Então é sempre o mesmo passo que eu vou fazer. Eu vou costurar todas essas pétalas e vou unir fechando assim a minha pizza. Então vou para costura, que eu vou costurar este com este e assim eu vou montando a minha almofada. Vamos deixar ele aqui dobradinho para ela não embolar. São quantas no total? 12. 12, né? Isso. É uma super Então, pizza, viu? Direito com direito. Vou costurar no risco. Aqui eu vou fechar a pizza para formar essa flor, também direito com direito. A Maria Adna nem alfineta, mas é sempre bom, né? Se você sentir essa é sempre bom dificuldade, né? alfinetar. Como é uma peça pequena, aí eu não alfineto. Mas é bom quem está começando, né, alfinetar para não ter uma surpresa, né, no final da costura. Isso. Aqui eu tenho aquela pizza menor que eu vou colocar aqui em cima. E vou prender com a cola spray. Quem não tem cola spray pode usar pontos alinhavos, né, aqui para prender esse tecido no feltrinho. Isso. Então aqui eu vou alfinetar e prender em toda a volta com a costura. Mas se você não quer prender, quer fazer direto o ponto haste, não precisa passar uma costura para não aparecer, ou costurar com a linha transparente para não aparecer a linha colorida no seu bordado. E aqui eu tenho a parte de trás da almofada. Feito isso, né, eu vou Fala, bordar. A parte de trás é aqui, ó. Isso, essa parte de trás ela tem um zíper. Tem o zíper aqui, ó. Que eu cortei, então aqui eu não preciso cortar no molde, né? Então, para essa parte de trás também eu tenho outra pizza. Aqui, ó, que é a parte de trás. Então aqui eu ponho o zíper, mas não precisa cortar agora. Primeiro ponho o zíper, depois ponho o tecido, ponho o molde sobre o tecido, costura e desvira. Então aqui a colocação do zíper é simples. Eu vou tirar aqui para eu te mostrar. Então aqui eu tenho o zíper também do mesmo tamanho. E aqui o que eu vou fazer? Eu coloco direito com direito, passo uma costura, levo esse zíper para o outro lado com o tecido, costuro e faço esse acabamento aqui, pespontando aqui em cima, como eu vou mostrar a minha almofada já pronta. Então, esse pesponto
vem aqui em cima para cobrir esse zíper. Por isso que o zíper fica coberto. Feito isso, eu passo o cursor e faço o fechamento em toda a volta, como eu fiz nessa daqui. Então, aqui eu vou tirar essa que eu coloquei. E aqui já tem o cursor, eu vou desvirar a almofada pelo cursor. Então, já foi costurado em toda a volta. Aqui eu vou mostrar. Fiz pequenos piques, onde tem curva, você tem que fazer esses piques. Aqui tem piques, mas não precisa ser um pique profundo para não cortar o tecido. Então, aqui também tem a marca que eu costurei aquela pizza do centro. Então, aqui eu vou desvirar a almofada. Vou mostrar o acabamento do zíper, que é bem fácil essa forma de colocar o zíper para esconder. Só dobrar o tecidinho, costurar, trazer o tecido para frente e assim você cobre o seu zíper. Como está esse meu aqui, ó. Então, eu costurei e aqui eu prendi. Aqui eu vou ajeitar. Aqui não precisa do bastidor, eu bordei sem o bastidor, mas quem não tem muita prática, sem o bastidor, é bom colocar um bastidor para ficar um bom acabamento do seu bordado. O tecido fica firme, né? Vai esticar o tecido e você vai ter um bom acabamento. Então, aqui eu fiz a minha almofada, que eu já posso bordar, sentar em frente à TV e bordar. Porque aqui é o ponto haste, eu vou fazer todo o ponto haste aqui primeiro, aí depois eu venho com os meus bordadinhos. Aqui eu vou viajar, né, no meu bordado. E para fazer o recheio, naquela pizza, você pode cortar, agora sim, você pode cortar e costurar em toda a volta. Esse daqui não precisa desvirar, porque ela vai ficar encaixada, mas se você quer desvirar, de repente a criança tira, né, o recheio de dentro da almofada, não vai ficar com esse acabamento, sem acabamento para fora, né? Então, você pode desvirar e encher e colocar esse recheio aqui dentro. Então, eu vou fazer só um pontinho haste. Essa junção, né? Isso. Das fatias. Das fatias. E do centro também ela fez esse ponto haste aqui na cor marrom. Isso. Então, aqui, ó, eu coloquei a linha. Com a minha mão mesmo, eu seguro esticando o tecido e venho com a agulha aqui e trouxe, então eu tô amarrando, ó, o ponto. Fiz, aqui ele ficou como se fosse um L, né, bem, com a perninha bem pra cima, né, mas aqui eu venho trabalhando dessa forma. Se eu quero um ponto grande, eu que levo a agulha da distância que eu desejar. E aqui, do outro lado, às vezes o ponto não amarra, né? Se a gente sai na contramão, que eu falo para as meninas, né? Às vezes você sai na contramão, o ponto não amarra. Então, a linha tem que ficar sempre debaixo da agulha para eu poder amarrar. A agulha envolve, né, a linha? Isso, o tecido. Agora, o que que eu vou fazer? O nó francês. O nó francês é bem fácil, né? Que às vezes a gente se perde, né? Mas eu enrolo, porque aqui eu tô bordando com 2 fios. Para o nó francês, eu ponho 2 fios e duplo. Eu fecho ele aqui embaixo. Então, eu faço 4, seguro aqui, ó. Ele tem que ir... A linha marrom, não sei se dá para perceber direitinho. Ó, eu seguro para essa linha entrar junto para ficar o nozinho aqui dentro. Eu vou fazer um outro nozinho aqui. Faz no meio, só para mostrar no claro. Só para mostrar. Então, aqui em frente à TV mesmo, ó, você pode enrolar aqui na agulha. Eu enrolei. Quantas voltinhas? Aqui eu fiz com 4 para ficar maiorzinho. Então, aqui ela vai... Ó, a agulha vai passar dentro dessa curvinha, tá vendo? Aê! Boa! Então, muito esse é o nó francês. Aí você faz várias flores com esse nó, você pode fazer vários desenhos só com nó francês. E aqui fica
Uma almofada almofada exclusiva, personalizada com os tecidos da Fabricarte. Vou pedir para colocar aí o site dos tecidos Fabricarte, né? Que tem aí uma coleção de tecidos exclusivos e muito bonitos para o patchwork. O pessoal utiliza muito, são mais de 50 cores, mais de 400 estampas esperando por vocês. O site é www.tecidosfabricarte.com.br. Mandar um abraço para todo mundo lá da Fabricarte, acompanhando sempre o nosso programa, né? Passamos o telefone da Maria Adna, que trouxe essa cadeira aqui com esse encosto, né, diferente, né, para você receber os seus convidados no Natal. Olha lá, é uma árvore de Natal. É uma árvore de Natal. Coloca aí na cadeira, né? Se quiser colocar na porta também, na entrada, muito né? Bonito, toda ela com os tecidos. Maria Adna dando um show.